Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, amados irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Catedral. Aqui vai o meu abraço para as secretárias, cujo dia celebramos hoje, festa do doutor da igreja, doutor da Bíblia e padre, um dos santos padres da igreja, São Jerônimo. Quero mandar um abraço também a Beth e ao Jorge, que hoje celebram 26 anos de casados, e a todos da paróquia de São Jerônimo de Coelho Neto. Vamos meditar hoje sobre esse santo. Caçadores da Bíblia Perdida. Esse santo que é tão importante na história da igreja, cuja tradução, a Vulgata, ela permaneceu oficial na igreja por 1500 anos. Terminamos hoje o ano jubilar dos 1600 anos de São Jerônimo. Ano passado, nesse dia, o Santo Padre Papa Francisco editou uma carta sobre o ano jubilar de São Jerônimo, Scripturae Sacrae Affectus, o afeto da Sagrada Escritura. 1600, hoje 1601 anos da morte de São Jerônimo, doutor da Bíblia, doutor da igreja e padre da igreja. A 30 de setembro do ano 420, terminava a vida terrena de Jerônimo em Belém, na comunidade que ele havia fundado na Gruta da Natividade. Assim se entregava àquele Senhor que nunca cessara de procurar e de conhecer na Escritura. Aquele mesmo Senhor que um dia, febril, ele havia contemplado como juiz, numa visão, na quaresma do ano 375, quando Jerônimo contava com os seus... Ele nasceu em 340, então Jerônimo tinha, naquela época, 35 anos. Qual foi a visão que Jerônimo teve naquele momento, meus irmãos e irmãs? De fato, naquele acontecimento que marcou uma virada decisiva na sua vida, foi o momento da conversão e de mudança de perspectiva. Jerônimo sentiu-se arrastado até a presença do juiz. Interrogado sobre a sua condição, ele respondeu que era cristão. Mas aquele que presidia o seu julgamento respondeu: tu mentes, não és cristão, tu és ciceroniano. De fato, Jerônimo se agradava mais em ler os textos de Cícero, Homero, dos grandes escritores latinistas, do que da palavra de Deus. O nome Jerônimo significa hieros ônomos, ou seja, que tem um nome sagrado em grego. E este santo consagrou toda a sua vida depois dessa visão ao estudo das Sagradas Escrituras e é considerado um dos maiores, se não o maior, neste ofício. Jerônimo nasceu na Dalmácia, atual Iugoslávia, pelo ano 340. Em Roma havia estudado latim sob a direção do mais famoso professor do seu tempo, Donato, que era um pagão. Sua família pagou seus estudos, família de posses. Chegou a ser um grande latinista e muito bom conhecedor do grego e de outros idiomas. Estudou em Treves, a atual Alemanha, com um grande amigo, também a língua hebraica. Aprendeu de cor, passava várias... e também do grego, mas muito pouco conhecedor dos livros espirituais e religiosos. Passava horas e dias lendo, aprendendo de cor os grandes autores latinos, Cícero, Vigílio, Horácio e Tácito,
e aos outros autores gregos, Homero e Platão, mas quase nunca dedicava tempo à leitura espiritual. Achava os textos da Escritura de uma tradução de um texto pouco belos, de estrutura muito pesada, não digna na estrutura gramatical, e não o atraíam. No entanto, Jerônimo se dispôs a ir ao deserto e fazer penitência por seus pecados, especialmente por sua sensualidade, que lhe era muito forte, por seu mau gênio e por seu grande orgulho. Os 3 pecados capitais: luxúria, ira e soberba. Num de suas meditações, ele teve uma experiência com Deus. Mas, Senhor, já vos dei isto. Mas falta-te uma coisa. O quê? Dá-me os teus pecados para que eu possa ter a alegria de voltar a perdoá-los. Por isso, Jerônimo volta à cidade e, com toda essa gama de cultura, é nomeado pelo Papa Dámaso, encarregado de redigir as cartas que o pontífice enviava. Em seguida, o próprio Papa o designa para fazer a tradução da Bíblia. Naquela época, as traduções que existiam, como eu acabei de dizer, entre as quais a Vetus Latina, era de um nível muito imperfeito. Tinham muitas imperfeições de linguagens e várias imprecisões ou traduções muito pouco exatas. Jerônimo, que escrevia com grande elegância o latim, traduziu a este idioma toda a Bíblia. E esta tradução ficou chamada Vulgata, ou seja, tradução feita para o povo, vulgo em latim. Essa tradução foi a Bíblia oficial para a Igreja Católica durante 1500 anos, 15 séculos. Por volta dos 40 anos, Jerônimo foi ordenado sacerdote. No entanto, seus altos cargos em Roma e a dureza com a qual corrigia os defeitos da alta classe social logo atraíram para ele inveja. E logo depois que o Papa Dámaso faleceu, sentindo-se incompreendido e até caluniado em Roma e sem o apoio do Papa, diante das calúnias, quando não aceitavam o seu modo enérgico de correção, disposto a afastar-se de Roma e para sempre deixou a cidade eterna, indo para o Egito e depois para a Terra Santa, passando seus últimos 35 anos numa gruta junto à gruta de Belém. No entanto, várias ricas senhoras romanas que ele havia convertido com suas pregações e eram de suas dirigidas espirituais e que deles recebiam conselhos, venderam seus bens e também foram com ele e seguiram-no a sua direção espiritual e foram para Belém. Com as posses dessas senhoras, Jerônimo construiu naquela cidade um convento para homens, 3 conventos para mulheres e uma casa para atender os peregrinos que chegavam de todas as partes do mundo para visitar o lugar onde Jesus havia nascido. Vemos que ainda não existiam os muçulmanos, os islâmicos. Esses só vão aparecer no século IV. Jerônimo vive no século VII. O islamismo surge no século VII. Jerônimo vive no século IV e V. Estamos ainda 2 séculos antes de surgir o islamismo. Então, Jerusalém ainda era cristã dentro do Império Romano. Não havia, estamos a 1000 anos antes do protestantismo, mais de 1000 anos. Com tremenda energia, Jerônimo escrevia contra os hereges que se atreviam a negar as verdades da santa religião, os arianos, que negavam a divindade de Jesus. E foi assim que a Santa Igreja Católica reconheceu sempre São Jerônimo como homem eleito por Deus para explicar e fazer entender melhor a Bíblia. Por isso foi nomeado patrono de todos aqueles que no mundo se dedicam a fazer entender e amar mais as Sagradas Escrituras. Jerônimo, entanto, tinha um temperamento forte.
quando, como verdadeiro leão de Belém, leão de Judá, exagerava nos tons, fazia-o em prol de uma verdade da qual se considerava servidor incondicional. Como ele próprio explica no primeiro de seus escritos, A Vida de São Paulo, eremita de Tebas, os leões são aqueles que são capazes de fortes rugidos, mas também de lágrimas. Por isso, a iconografia o mostra com um leão do lado, e significando as duas fisionomias que aparecem justapostas na sua figura. Na realidade, são elementos com os quais o Espírito Santo lhe permitiu maturar a sua unidade interior. Jerônimo viveu então toda a sua vida em Belém, recebendo os peregrinos, formando aqueles que iam visitar em loco, onde Jesus havia nascido, os lugares santos, formando multidões de peregrinos. Suas filhas espirituais cantavam salmos na língua em que Jesus falava, rezava, e com certeza convertendo multidões. Foi uma comunidade que vivia ao seu redor de monges e monjas, justamente no lugar onde Jesus havia vivido. E foi assim que, com um pistolário com cartas, escrevia com Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Gregório e tantos outros santos. Jerônimo morreu a 30 de setembro do ano 490, aos 80 anos de idade, há 1601 anos atrás, como um dos grandes santos da Igreja, dizendo que a ignorância da Escritura é a ignorância do próprio Jesus. A todos abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E nunca nos esqueçamos que se hoje temos a Bíblia, se os nossos irmãos protestantes têm a Bíblia, devem a nós católicos, a igreja que o Senhor Jesus fundou e que existe desde Pedro até Francisco. Até amanhã, se Deus quiser, fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.